Cumprimento a você que está acompanhando as aulas de educação patrimonial. Espero que você se torne um catedrata, um estudioso do patrimônio cultural, porque ele tem essa relação com as nossas vidas e com o que a gente tem de melhor, que é o espaço que nós criamos, o espaço onde nós vivemos. E é exatamente sobre isso que é o tema da nossa aula de hoje. Patrimônio local, né? O lugar onde a gente vive, aquilo que nós temos e que precisamos conhecer, precisamos valorizar. E isso só é feito a partir da participação comunitária. É a sociedade civil que se torna agente de transformação do patrimônio. Agente de transformação, porque o patrimônio é algo muito... Ele é muito... em transformação, é isso que eu quero dizer. O patrimônio cultural ele está em constante transformação. Ele está, a cada dia, se ressignificando na vida da gente. Né? E nesse slide, até de certa forma poética, né? Nós pontuamos que a força da comunidade preserva a alma de um povo. E como é que ela faz isso? Transformando o patrimônio em um tesouro. E esse tesouro compartilhado entre os que estão conosco e compartilhados com aqueles que virão ainda. É claro que você já sabe desse papel essencial da comunidade na preservação do patrimônio cultural. E é exatamente porque a comunidade ela é responsável por manter vivas as tradições, os saberes, os costumes daquele lugar. Quando a gente participa de um festival de cultura, né, a gente apoia, porque nem sempre as pessoas têm essa sensibilidade. Quando é algo relacionado à cultura, a coisa do lugar, a história do lugar, quando as pessoas do lugar estão ali fazendo, nem sempre as pessoas valorizam. Infelizmente, nós consumimos muito, né, o Mad Mass, a cultura de massa, e a gente gosta mais das celebridades, dos grandes nomes, né, dos grandes shows. Mas quando a gente participa de um festival de cultura, nós estamos transformando o nosso patrimônio em algo vivo. Eventualmente, uma oficina cultural. Nesses dias, nós tivemos uma oficina cultural aqui de argila. Olha, que coisa incrível, né? As pessoas aprendendo a trabalhar a argila. A argila é algo realmente esplêndido. Às vezes, um projeto cultural da universidade ou fora da universidade que a gente participa, nós estamos exatamente ressignificando os nossos bens culturais, e isso vai unindo as pessoas, né? Essa ressignificação vai fazendo com que esses bens culturais se adaptem às novas gerações, isso fortalece as nossas memórias, né? Inclusive, isso favorece o desenvolvimento econômico da região. Né? Novamente, a gente pode pensar em falar em capital humano, em capital social, né, que se tem nesses momentos. E eu descobri uma comunidade quilombola lá em Ribeirão da Mutuca, né, lá numa cidadezinha do Mato Grosso chamada Nossa Senhora do Livramento, e eles têm um patrimônio cultural incrível, né? Eles se enquadram dentro dessas comunidades que preservam suas tradições ancestrais, e lá eles têm um toque relacionado à cultura alimentar, à cultura da alimentação. Né? Você tem aí uma imagem que mostra eles participando de um projeto cultural, né, que trabalha essa questão da cultura alimentar como um legado, né, que se pode levar para as futuras gerações. Olha só, eles participaram de um projeto chamado Culturas Alimentares, um estudo sobre comunidades amazônicas, e dentro do projeto Amazônia Agroecológica, inclusive financiado pelo BNDES. Por isso que a gente tem que aprender sobre legislação, viu? Você pode, inclusive, acessar esse documento lá na Curadoria de Recursos, que é um verdadeiro tesouro cultural.
né? Nesse guia alimentar, você vai encontrar uma variedade de alimentos típicos do Cerrado, né? Preparados com técnicas próprias, com ingredientes que foram transmitidos de geração em geração. A comunidade Ribeirão da Mutuca participou desse projeto, né? E eles entraram com a Festa da Banana, é um dos eventos mais importantes dessa comunidade. Eles celebram a colheita, a cultura afro-brasileira, né? Durante a festa, são preparadas diversas iguarias à base de banana, como a farofa de banana, a banana com carne, o licor de banana, o bolo de banana. Olha, eu amo banana, eu gosto de comer aquela banana frita, sabe? Chama, no Nordeste chama banana comprida, em outros lugares chama banana da terra, que é frita. Aquilo é muito gostoso. Se você cozinhar com água, tem algumas receitas, né, tradicionais, que você só cozinha aquela banana, ela é uma delícia. Se você utilizar a banana nanica, em alguns lugares chamam banana anã, você só cozinhar ela um pouco, ela fica como se fosse um doce. Mas eu não vou dar aqui receitas culinárias para você, né? Quando eu faço essas narrativas, é pontualmente para destacar que esse tipo de comida, né, é muito mais do que uma simples forma de se alimentar, de nutrir o corpo. Ela representa um conjunto de conhecimentos, de práticas, de valores culturais que são transmitidos de geração em geração e que, primeiro, preservam a biodiversidade, mas fortalece a identidade cultural, porque vai conectando pessoas, as suas raízes, a sua história, né? Inclusive, numa perspectiva holística, mais global, né? A produção de alimentos, ela, de forma agroecológica, sem o uso de agrotóxicos, ela vai contribuindo para a conservação do cerrado, né? No caso da comunidade lá de Ribeirão da Mutuca, ou na sua comunidade, né? Preserva as riquezas naturais da sua região e isso dá sustentabilidade ao planeta, né? Então, nessa aula de hoje, a gente conversa sobre a comunidade como agente de transformação do patrimônio e, em nome é, da comunidade quilombola de Ribeirão da Mutuca, nós cumprimentamos todas as comunidades tradicionais desse país, né? Viva a comunidade quilombola Ribeirão da Mutuca, que é um exemplo inspirador de como é possível preservar as nossas tradições, promover a sustentabilidade através da alimentação. Quero até sugerir que você leia o artigo da professora Juliana Ferraro, se você não já leu, né? E do Ariel Nascimento, que lá no estado do Tocantins, eles mostram uma experiência local com educação patrimonial. Se você não leu, leia, pois esse texto está na nossa trilha de aprendizagem, disponível para você. Dá uma olhada lá, observa como os professores, conversando com alunos de escolas públicas, ensino básico mesmo, pessoal, garotinhos, né? Eles encontraram novas formas de explorar aspectos do patrimônio cultural lá do Tocantins e mostraram como vale a pena conhecer, né, o patrimônio cultural. E você conheça essa iniciativa, outras iniciativas, se envolva, coloque-se na condição de agente de transformação do patrimônio, porque em qualquer área que você tiver, você pode dar essa contribuição. É muito bom para a comunidade fica mais unida, né? É tão gostoso viver em comunidade, né? Nós que vivemos nos grandes centros, né? Eventualmente você está aí num grande centro, a gente perde um pouco essa característica da comunidade, né? Onde o quintal da gente se liga com o quintal do vizinho, né? E a galinha do vizinho vem comer a verdura da mãe da gente, ou da que você plantou, ou vice-versa, né? Isso, eventualmente, dá até uns probleminhas, mas muito mais que problemas, a gente consegue, nessa vida em comunidade, né, viver muito melhor. Então, que a gente possa aprender a viver em comunidade, né? Culturas alimentares, né? Um estudo sobre as comunidades amazônicas é um projeto interessantíssimo, né? Semelhante a centenas de outros estudos desenvolvidos aqui no Brasil, e ele busca exatamente compreender essa diversidade da cultura alimentar, né?
é um projeto que vai descobrindo o significado dos alimentos para a identidade daquele pessoal e que vai investigando como é que se faz, como é que se produz, como é que se transforma. Procure na internet projetos que tratam, né, inclusive, do impacto dessas mudanças alimentares na segurança alimentar e nutricional daquela população, de como essas comunidades tiveram acesso a políticas públicas para a agricultura familiar. Isso tudo vai juntando as peças de um quebra-cabeça e formando em você a condição que eu quero formar, que é do defensor, do guardião do patrimônio cultural, dos bens culturais que estão em nossa comunidade. Ok? Vamos, então, agora para didatizar melhor a nossa aula, né? Destacando 4 fatores, né, que contribuem para a preservação dos bens culturais pela comunidade. A gente vai fazer exatamente um contratempo, aquela aula passada, onde a gente falou das ameaças, dos problemas, né, que vão afligindo a comunidade, os problemas ambientais, da desigualdade social, da urbanização acelerada, das migrações. Enfim, a gente falou de um monte de coisa que causa problema aos bens culturais, e hoje a gente vai se fixar no oposto, né, de como a comunidade pode se preparar, né, para que ela possa ser útil aos seus bens culturais. A gente destaca 4 pontos, né? Comunidades fortes, sem desigualdade social, que utopia maravilhosa, né? Quando ocorre a promoção e a valorização dessa diversidade cultural, de respeitar o outro, conhecer o outro, entender que o outro diferente de nós é importante, e, finalmente, quando o patrimônio ele é preservado. Vamos sequenciar isso aqui? Vamos lá. Comunidades fortes, né? Isso é tão importante. A gente conversou isso agora há pouco, né? Comunidade é esse grupinho de pessoas, às vezes um grupo menor, um grupo maior, que tem uma mesma história e que essa história não pode ser perdida. A história tem que ser preservada. Como é que a história das comunidades geralmente são preservadas? Pela conversa com os mais velhos, né? Os velhos têm muitas histórias. Você conhece a história da sua rua? Já conversou com os seus avós, com os seus pais, com aquele vizinho mais velho? Olha, eu me lembro que uma vez, eu trabalhei muito tempo no ensino fundamental. A minha cunhada disse que eu dei aula para Matusalém. Lembrança da boa Josiane aqui. Mas, enfim, uma vez eu fiz um trabalho com os meus alunos, onde eu pedi para que eles entrevistassem as pessoas mais velhas para entenderem a história da rua deles. Incrível, cara. Sabe? Na simplicidade de crianças do 6º ano, 7º ano, eles trouxeram as histórias que compunham as suas vidas. Isso é muito importante. Mas a comunidade compartilha esse mesmo espaço, né? Está ali morando na mesma rua, cara, né? Tem ideias em comum, né? Tem ideias em comum, quem está mais à periferia, mais ao centro, numa rua que tem mais história, numa rua que é mais recente, né? Esse senso comunitário, ele é crucial para a preservação da cultura. Ele promove essa coesão social, esse sentimento de que nós pertencemos ao outro, né? Isso vai incentivando a transmissão de conhecimento, as tradições vão sendo preservadas, as gerações mais velhas vão se sentindo úteis, as novas gerações aprendem a respeitar essas gerações mais velhas. Disso ocorre, inclusive, o aparecimento de movimentos sociais, né? Olha, nossa rua precisa, né, de ter isso, de ter aquilo, precisa ser preservada, né? E é claro que isso origina políticas públicas que podem beneficiar aqueles lugares. Isso une na academia, vai unindo os acadêmicos, porque vai criando espaço de diálogo, de troca cultural. Isso realmente faz com que a comunidade se torne protagonista na gestão do seu patrimônio, né? Então, eu tenho um caso em Coxim muito interessante, dando aula na Universidade Federal, no campus de Coxim. Nós descobrimos uma comunidade, cara, lá pertinho da universidade, na beira do rio Taquari, passava o córrego criminoso para chegar ali naquele espaço, né? E por causa do córrego criminoso,
por muito tempo, aquele lugar foi chamado a Vila do Criminoso. Não, vamos lá no Criminoso. E a comunidade não entendia por que esse nome. E dizia, não, nós não somos nós somos a Vila da Barra, porque o criminoso é o córrego. E eles não entendiam que isso tinha uma relação com a Guerra do Paraguai, as memórias mostravam que as comitivas boiadeiras que passavam por ali, né, um peão roubou uma menina, né? Lembra daquela época que os homens, né, se sentiam no direito de encontrar uma mocinha bonita, né, e querer, não, vamos casar, vamos fugir, e houve uma confusão ali, e não se sabe, em algumas memórias foi a Guerra do Paraguai, em algumas memórias foi dos boiadeiros, quem sabe as duas memórias estão corretas, e nós fomos àquela região, e a comunidade começou a conhecer a sua história. Então, a própria comunidade sabia da história, mas isso não era contado. Então, eventualmente, um projeto cultural eleva, né, e eleva a comunidade a uma nova condição. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Nesse mesmo slide, a gente, depois de pensar nesse fortalecimento da comunidade, a gente trata dessa coisa horrível, terrível, maléfica, que é a desigualdade social. Quando a gente combate a desigualdade social, né, isso se combate, claro, né, com políticas públicas, né, com políticas de autoafirmação, né, mas muitas vezes a comunidade pode fazer algo que diminui a desigualdade social, né? Uma vez eu participei de um projeto com um grupo de jovens, né? Eram aproximadamente uns 100 jovens, e nós conseguimos uma tonelada de alimentos. Você já imaginou o que significa isso? Né? E a gente distribuiu esses alimentos com as comunidades em estado de vulnerabilidade econômica. Às vezes, uma coisa ínfima, né? Um projeto que surge de uma pessoa simples pode fazer com que, pelo menos naquele momento, isso seja amenizado. E quando você combate a desigualdade social, as comunidades locais elas podem garantir, né, esse acesso aos bens culturais, pode participar melhor, né, da preservação de suas tradições e dessa forma evitar a perda dos saberes ancestrais, né? Eventualmente você ter uma casa para morar, né, ter um lugar para chamar de seu, né, ter um territóriozinho ali, né, ter o que comer, ter o que vestir, né? Isso para algumas pessoas representa muito. E a gente pode, né, como patronos, né, dos bens culturais, a gente pode fazer com que algumas comunidades que estão mais próximas de nós, elas possam se beneficiar, pressionando o poder público, pressionando as autoridades competentes, né, buscando a parceria de uma igreja, de um clube social, nós podemos fazer alguma coisa, né? Às vezes com dinheiro do nosso bolso ou com dinheiro que está já nos cofres públicos. Quando a gente garante esse acesso mais equitativo aos bens culturais, né, a gente pode dar oportunidades, né, de melhor expressão artística, né, esse investimento na cultura que a gente tem que ter. Legal isso, né? Olha, eu espero que as aulas estejam transformando você em um defensor dos bens culturais. E você pode se tornar uma autoridade, né? Eu espero que essas aulas possam fomentar a criação de autoridades dentro dessa área, né? Na continuação desses fatores que promovem o fortalecimento das comunidades e que preservam a cultura local, a gente fala dessa valorização e promoção da diversidade cultural, e ele é um fator que contribui definitivamente para a preservação dos bens culturais. E isso passa por dois lugares. Primeiro, pelo incentivo e pelo respeito às diferenças. A gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender a conviver com o diferente, né? A gente costuma fazer as coisas do nosso jeito, né? Eu escutei uma historinha de uma menina que, quando fritava o peixe, ela fritava o peixe jogando a cabeça do peixe fora, né? E ela fazia isso. E a sua filha perguntou a ela: mãe, por que você corta sempre a cabeça do peixe? Ela disse: porque a minha mãe fazia assim. E passou-se o tempo, e aquela menina
cresceu, casou, e ela fritava o peixe e cortava a cabeça. E a filha dela, de novo, né, perguntou: por que você faz assim? E ela disse assim: olha, porque a minha mãe fazia assim. E elas não sabiam por que elas faziam sempre daquele jeito. E aí, né, a bisneta resolveu buscar em sua ancestral por que ela fazia assim. Mãe, por que você fazia assim? E a velhinha falou assim: olha, é que a minha frigideira era pequena. Pode até parecer engraçado isso, mas o que acontece? É preciso a gente entender por que se faz, como se faz, né? Porque, eventualmente, você joga a cabeça do peixe fora, que tem uma capacidade nutritiva muito grande, quando, por uma questão mecânica, se faz daquele jeito. Percebem como a ancestralidade, o conhecimento de como se fazia, pode mudar? Né? Eu estou dando um exemplo um tanto invertido, né? Porque os nossos ancestrais, eles tinham essa capacidade de fazer as coisas eventualmente mais bem feitas do que a gente faz hoje, de cozinhar. Quem não gosta, né, ou não gostou dos bolinhos de chuva da vovó, né, do bolo de cenoura, de chocolate, né, sei lá o que, a vovó sempre tem um plano especial na cozinha, mas independente disso, a gente precisa entender o outro, né, conhecer o outro, respeitar o outro, não estereotipar o outro, né? Esse processo educativo, ele enriquece o patrimônio cultural de um bairro, de uma currutela ou de um país, né? Eu digo currutela aqui no sentido de uma região isolada, viu? Afastada do centro urbano, um pouco povoada, nesse sentido aqui, certo? Então, a gente vai entendendo melhor o outro, compreendendo como o outro faz e aprimorando a nossa própria condição. Como quarto fator, né, de contribuição para que as comunidades se tornem mais fortes, né, está exatamente na preservação do patrimônio cultural, em tornar viva a memória de uma comunidade, fortalecer os laços com o passado, né? Isso, claro, vai garantir às gerações futuras, né, que eles tenham acesso a esses bens culturais. Parece que a aula de hoje está passando até mais rápido que as outras aulas, viu? Então, eu vou ter que fazer um Cooper junto com você aqui. Conhece Ouro Preto, Minas Gerais? É um centro urbano exemplo de preservação, né? Patrimônio mundial da Unesco, né? Olha, que arquitetura maravilhosa, cara. Eu estive em Ouro Preto, fiquei encantado. Eu tenho, sei lá quantas dezenas de fotos eu tirei lá, né? Eu peguei um guia turístico improvisado lá, já que eu não achei um oficial, e andamos, subimos ladeira, visitamos mais de 20 igrejas. Cara, realmente convido você a dar uma passadinha lá em Ouro Preto, porque é realmente algo encantador. Andei naquele trem, fui até em Mariana, né? Maravilha, uma coisa maravilhosa, um exemplo de restauração, de bens restaurados, né? Que preservam a cultura local. Outro lugar incrível é Olinda, com as ladeiras. Se você tiver a pé em Olinda, é difícil, porque tem muita ladeira para você subir. Mas aquele centro artesanal de Olinda, meu Deus do céu, olha, eu tive lá numa época que estava muito feio, e depois isso foi restaurado, as casas coloridas, as ladeiras de Olinda cantadas, né, pelo cancioneiro popular, né, as ruas de paralelepípedos, olha, cara, aquelas ruas de paralelepípedos, o carro, mas a gente vai, né, aquilo ali é um atrativo turístico maravilhoso, um símbolo da cultura pernambucana. Sou pernambucano, viva os pernambucanos, os nordestinos que estão esparramados pelo Brasil todo e que valorizam a cultura do Nordeste, que falam o nordestinês. Perdi o nordestinês porque estou no Mato Grosso do Sul há mais de 30 anos, mas ainda amo profundamente a cultura nordestina. E muitos nordestinos foram para São Paulo. Cara, essa foto da Estação da Luz, que exemplo maior de um marco revitalizado, né? Antes meio caindo aos pedaços, se transforma, né, num monumento com museus, com teatro lá dentro, né? A Estação da Luz foi uma estação ferroviária importante, né? Antiga, né? E ela foi restaurada e hoje a Estação da Luz é um dos símbolos da cultura brasileira, né? Vale a pena passear nessa cidade incrível,
né? É preciso entender, queridos, nesse processo que estamos conversando aqui, que essa viagem rápida, viagem fotográfica, né, por alguns lugares do Brasil, esses lugares maravilhosos, mostram de forma muito colorida que a restauração de patrimônios culturais revitaliza não só edifícios, mas ela revitaliza as nossas memórias coletivas, né? Quando você transforma lugares como Olinda, Ouro Preto, a Estação da Luz, ou algum lugar onde você mora, né? A gente fortalece esse senso de comunidade, cria essas pontes incríveis entre passado e presente, né? São verdadeiros mapas que vão fazendo com que a gente viaje, né? Dentro dessas paisagens culturais. Isso enriquece a vida da gente, né? Olavo Bilac já disse que viajar é transformar a vida em duas vidas, né? Mas isso também dá bem-estar, né? As comunidades se sentem bem com o seu patrimônio, né? Ao preservar o patrimônio, essa que é o grande lance de pensar esses lugares, né? A gente preserva a nossa identidade, né? E vai construindo esse futuro rico para todo mundo, né? Faça isso, veja o que tem na sua cidade que precisa ser preservado, dá uma olhada aí naquilo que é preciso ser visto para que você possa contribuir nesse processo. E como você pode fazer isso? Conhecendo as instituições que tratam dessas questões, né? Secretaria de Cultura, seja Secretaria de Estado, de município, elas desempenham um papel fundamental nisso tudo, né? Porque muitas fomentam a produção cultural, artística, né? Promovem o desenvolvimento de uma economia criativa, né? Esse trabalho ele impulsiona, inclusive, a geração de emprego, né? A inclusão sociocultural, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Amazonas, Londres, Nova York, Berlim, né? Tem em todos os lugares do mundo, não dá para a gente citar nomes aqui sem excluir centenas de instituições importantes que fazem um trabalho incrível, né? Mas a gente lembra esses lugares assim meio aleatoriamente como exemplos, né, de instituições, como instituições que podem existir na sua cidade, no seu estado e que realizam trabalhos importantes na área da cultura, né? Está aí a Secretaria de Estado de Cultura, né, na Praça Santos Dumont, né, um belo prédio, né, para a gente ver a imponência, né, de algumas secretarias de cultura, outras muito simples, né? Eu conheci uma secretaria de cultura, cara, que tinha um secretário de cultura incrível, o cara chamava Henrique Spengler. Depois você pesquisa aí para conhecer esse cara. Ele tinha uma mesinha simples, uma cadeira, sabe, da mais simples do mundo, mas era um gênio atrás daquela mesa. E eu tive a oportunidade de conversar com ele e entender muito melhor a cultura do estado de Mato Grosso do Sul, os movimentos culturais do estado de Mato Grosso do Sul e muita coisa da nossa cultura. Então, eventualmente, a sua Secretaria de Cultura é uma Secretaria de Cultura do município simples, né? Mas que ela consegue fazer milagres, né? Então, é nesse sentido, né, que a gente homenageia a Secretaria de Cultura da sua cidade, né? Deixa aqui eu homenagear as milhares de secretarias municipais de cultura desse país, lembrando desse evento delicioso, né? Um evento gastronômico de Paraty. Está aí o folder do evento que aconteceu agora muito recentemente. Quem sabe algum dos meus alunos esteve em Paraty, um município histórico do Brasil, e ele possui uma Secretaria de Cultura que tem se destacado, né, como talvez na sua cidade, em muitas cidades do Brasil, na preservação do patrimônio cultural, realizando eventos culturais como esse, que é o Festival de Cultura e Gastronomia de Paraty, né? Talvez esteja na hora de você organizar um evento desses em sua cidade, né? Começa pequeno, né? Começa pequeno. Uma vez eu vi uma cidade que criou um centro de cultura do nordestino, e eles começaram a trabalhar na rua. Na época, eles preparavam a comida, serviam a comida nordestina de graça para todo mundo, e eles levantaram fundos, criaram um centro de tradição nordestina, que hoje é uma referência na região. Então, às vezes, um grande evento, ele começa num lugar muito pequeno, né? Então, pensa nisso, pensa nessas ideias aqui, ok? Agora, a gente já está chegando no final da aula, né? A gente vai só passar para você essas dicas, né, de como uma Secretaria de Cultura ela trabalha, né, seja criando leis, aplicando leis, incentivando a arte, incentivando a cultura, administrando museus, teatros, né, apoiando os artistas,
né? Enfim, as secretarias de cultura, elas definitivamente são importantes porque elas preservam o patrimônio, ela restaura um bem, protege outro, né? Cria evento, cria, né, acesso a essas atividades culturais, a comunidade vai se envolvendo ali, né? E claro que as tradições da região, elas vão sendo é, preservadas, né? Preservadas. E eu termino a aula de hoje dizendo para você o seguinte, que é imprescindível que você é a sociedade civil, se junte aos governos, às instituições do bairro, da cidade, do Brasil, do mundo, para que a gente possa ter cada vez mais políticas que se tornem eficazes na proteção e na preservação do patrimônio. Ok? Vamos discutir patrimônio cultural, né? Vamos ultrapassar a esfera acadêmica, vamos alcançar a sociedade geral com essa discussão para que a gente possa construir, né, consensos em torno da proteção do patrimônio cultural. Porque nem sempre a gente tem consenso, viu? Eventualmente, a gente pode ter dissensos, né, nesta discussão. Mas é bom criar consensos. E eu quero falar de um consenso delicioso para você. Você conhece o tereré? Hã? Olha aqui, aí você tem uma cuia de tereré. Olha nessa imagem aí, né? Uma cuia de tereré. Às vezes é o próprio chifre do boi. Aqui no Mato Grosso do Sul tem muito boi. Eu já escutei uma história que tem 4 boi para cada pessoa, né? Não estou comendo tanta carne assim lá em casa, mas é assim que diz as estatísticas. Não sei se é do IBGE, viu? Mas você tem aí uma cuia de tereré, a erva mate ali dentro do tereré, e você tem uma bomba que vai lá no fundo dessa erva e você coloca uma aguinha gelada, né? Lógico que no Pantanal eles pegam a água lá do curicho, do próprio, onde eles passam, né? Eles estão em cima do cavalo, eles têm uma vara que tem uma cuiazinha lá embaixo e eles catam do curiço aquela água para colocar na cuia do tereré. Mas na cidade a gente já faz uma adaptação, a aguinha já está bem gelada e a gente joga a água nessa erva e é uma delícia, né? Já existem edifícios em Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul, que eles são construídos com uma área, com um hall para tomar tereré. E o tereré foi aprovado, né, lá em 2023, né, um projeto de autoria do deputado Júnior Mock, ele foi aprovado, um decreto legislativo, aprovou o tereré como patrimônio imaterial e cultural do estado de Mato Grosso do Sul. Então, daqui a pouco, né, quando terminar essa aula aqui, eu vou pegar a minha água, né, pegar a minha cuia, não é exatamente essa aqui, tá? Mas é uma cuia parecida com essa, onde nós vamos tomar aquele tereré. Obrigado pela sua atenção. Faz as leituras que estão na nossa trilha de aprendizagem e excelentes reflexões sobre o patrimônio cultural e sobre a educação patrimonial. Eu espero você na próxima aula. Grande abraço.